abrir a palavra de Deus, é começar a compreender aquilo que Jesus vai trazendo como sinal da novidade. Cada vez que essa palavra é aberta, nós somos convidados a entrar nessa dimensão que é capaz de mudar toda a nossa vida. Hoje, nessa pequena reflexão, porque nós vamos escutar tantas coisas nessa tarde, nós vamos poder perceber como a vida ela se torna mais leve quando nós assumimos aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. A primeira leitura fala de uma experiência que mexe com o coração do povo. Haviam tramado contra o profeta, haviam planejado a própria destruição. Vamos acabar com ele, vamos cortar essa árvore pela raiz. E aí a gente para diante da vida e parece que a gente começa a se perguntar. Às vezes, quando nós não concordamos com algo, parece que nós já queremos eliminar de uma vez e até mesmo mandar embora. Tem gente que vai cortando as pessoas da sua vida. Tem gente que vai aniquilando o outro, porque muitas vezes não consegue nem mesmo discutir com ele ou chegar num consenso. Era o mesmo que tinha acontecido com Jesus. Aquele que havia pregado, aquele que havia anunciado publicamente, agora nem podia entrar mais na cidade. Era a festa das tendas, que depois se transforma na festa da colheita ou na festa de Pentecostes, como nós chamamos. E Jesus foi, porque os seus irmãos haviam ido e ele tinha o desejo de ir, mas não podia ir publicamente. Ele foi como que às escondidas, porque estavam procurando para matá-lo. Aquele que sempre anunciou, aquele que sempre caminhou, porque a verdade que Jesus trazia era uma verdade que incomodava, como diz o profeta Jeremias. Era a árvore que tinha fundamento, era uma árvore que tinha raiz, mas eles queriam arrancar até mesmo a raiz, porque cada palavra dele era um novo ensinamento. Cada palavra dele era um questionamento para aqueles que muitas vezes viviam uma farsa, uma religião que era simplesmente de fachada, uma fé que era simplesmente para ostentar uma posição. Mas aí vem Jesus que anuncia e agora não pode entrar. Sabe, quando a gente para diante da vida, a gente começa a se perguntar: será que nós estamos deixando esse Cristo entrar na nossa vida? Será que nós estamos permitindo ou estamos construindo muralhas que muitas vezes nos afastam daquele que vem para resgatar a nossa história? E aí eles olham para ele e dizem: não é ele, não é ele, o reconheceram. Não é eles que estão procurando para matar. E aí a gente começa mais uma vez a entrar na teologia de Jesus, a entrar nessa pedagogia. Aquele que estava escondido agora é revelado, aquele que não era visto agora é visto, porque é preciso crer. E aquele que não crê e aquele que não busca nele não vive a verdade que ele propõe. E aí nós vamos entrando nessa dinâmica concreta de um Deus que chega para transformar nossa vida. Derrubar as muralhas, povo santo. Para que eu possa derrubar as muralhas da minha vida, o primeiro passo que eu tenho que dar é reconhecer quais são essas muralhas. Porque senão a gente vai andar derrubando tanta gente, senão a gente vai andar derrubando tantas coisas e tantas situações que talvez não eram para ser derrubadas, que talvez eram para ser recolocadas e ressignificadas. E aí a gente vai entendendo como esse Deus, ele nos ajuda a entrar no processo de autoconhecimento da nossa vida. Sabe o que mais me encanta em Jesus? Ele era muito original. Ele era muito original. Jesus era muito ele. Jesus era muito humano, muito verdadeiro. Ele era e estava. E quando ele estava por inteiro. E não tinha isso do mais ou menos. Ele estava, ele vivia, ele convivia. Porque ele tinha certeza daquilo que ele trazia dentro do coração. Era árvore frondosa, com raiz. É uma pena perceber hoje que tem tantas árvores frondosas, meu Deus, mas com um sopro é capaz de cair, porque não tem raiz, não tem fundamento, só é aparência. E aí a palavra vem nos resgatar, a palavra vem nos dar a certeza de que nós não precisamos ter medo. Aprenda uma coisa na sua vida: em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa sair de cena. E a gente sai de cena não porque a gente tem medo, a gente sai de cena não para esconder, mas a gente sai de cena para se recompor, para se abastecer daquilo que Deus quer. Hoje, nesse encontro, olhe para as muralhas da sua vida, para cada uma delas, para cada uma delas. E de vez em quando eu falo isso para você, sabe? Tem gente que fala assim: padre, eu queria tanto que Deus derrubasse essa muralha da minha vida, eu queria tanto que Deus derrubasse essa muralha da minha história, eu queria tanto que Deus derrubasse essa muralha. Mas hoje eu faço uma pergunta para você: foi Deus quem construiu essa muralha na sua vida?
Foi Ele quem colocou essa muralha. Porque as muralhas muitas vezes são construídas por nós. Então, criatura santa, derruba você essa muralha. E aí talvez você esteja dizendo assim: padre, não dou conta. É aí que vai entrar toda a dinâmica desse encontro de hoje. Reconhecer a nossa muralha. Mas sozinhos muitas vezes nós não conseguimos. É preciso buscar o auxílio. É preciso buscar a experiência que vem dele, para que a gente possa derrubar tudo aquilo que anda nos matando. E aí a gente vai aprendendo, como diz hoje a palavra de Deus. Ele anunciou e não creram nele. Sabe que Jesus continua passando do mesmo jeito. E tem gente que ainda não acredita nele. Tem gente que ainda não consegue enxergar a dimensão. Para alguns ele ainda vai vir algum dia. E outros diziam: não é ele. E os estudiosos ainda diziam: o que é isso? O que você imagina? Não sai nenhum profeta. Uma cidade daquela, Nicodemos ainda tenta, espera, olha a nossa lei. Será que nós não vamos escutá-lo antes de condená-lo? E o mundo é assim. Às vezes a gente nem para escutar ninguém e já está condenando o outro. Às vezes você nem escuta o outro lado e já é capaz de matar ou até mesmo de destruir uma pessoa. Hoje a gente não corta mais as pessoas. Hoje a gente cancela. Porque a moda é essa. Eu não gosto, eu cancelo. Eu não quero, eu cancelo. Eu não quero, eu escrevo um monte de coisas sobre ela. E eu ataco de forma forte. Olha o que diz hoje Nicodemos: a nossa lei não é assim. É preciso escutá-lo primeiro. Criatura santa, para um pouco hoje. Antes de julgar, antes de condenar ou antes de cancelar alguém, escute a história do outro. Toda história tem dois lados. E é preciso acolher aquilo que o Senhor está dizendo, para que a gente possa dar um salto na nossa fé. Porque senão as muralhas jamais serão derrubadas. A gente vai deixando num cantinho e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Você vai olhando para ela, você até quer, mas muitas vezes não tem a ousadia de buscar em Deus a força para poder vencê-la.